Boa tarde, meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão André Luiz Ferreira Santos. O companheiro André, ele é trabalhador do Centro Espírita André Luiz, na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. E ele vem conversar conosco no nosso primeiro Fórum de Ideias e Debates Espírita 2023 sobre Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. E a nossa casa, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada na cidade de Petrópolis, né, a cidade imperial aqui no estado do Rio de Janeiro, ficamos muito felizes de recebê-lo e de podermos ouvir um pouco sobre esse grande médium brasileiro, esse grande, verdadeiro trabalhador do Senhor. Lembramos a todos que no dia 30 de junho de 2002, o nosso Chico desencarnou. Então, nós estamos aqui para fazer uma homenagem a esse irmão querido que deixou para todos nós uma gama de obras publicadas, trazendo em si as revelações, as orientações do plano espiritual. Então, estamos todos muito felizes. Mas antes de iniciarmos o nosso fórum, eu vou fazer uma leitura de uma pequena página do livro Pensamento e Vida. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. E no capítulo 26, que tem por título Oração, Emmanuel diz assim: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador, e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cismos da vida vitoriosa. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o Mestre amado, aos nossos amigos espirituais, ao nosso irmão e orientador desta casa, Francisco de Assis, para que nos envolva a todos. Rogamos ao irmão que abençoe o nosso irmão André Luiz, fortalecendo-lhe as energias, permitindo a ele que nos apresente o resultado de seus estudos, de suas reflexões, que com certeza nos ajudarão na nossa caminhada, nos trazendo uma parte da vida desse grande trabalhador da sua seara, Senhor. Assim sendo, também rogamos aos espíritos amigos que nos tutelam, para que mantenham firmes a nossa vontade, a nossa decisão, buscando a nossa reforma
íntima, para que assim possamos seguir realizando a tarefa que o Pai nos enviou. Pai amado, que a tua misericórdia recaia sobre todos nós e que nós possamos, Senhor, nos mantermos firmes na decisão de realmente, nesta encarnação, nos tornarmos bons trabalhadores. Abençoa-nos, Pai, e nos dê a permissão para iniciarmos, neste momento, mais uma atividade doutrinária nesta casa, que é a tua casa, Senhor. Graças a Deus. Bem, meu irmão, você tem até às 17h15, né? Até às 5h15, 5h20, para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aí com vocês. Melhor que se pudéssemos estar juntos fisicamente, né, presencialmente, mas hoje a tecnologia nos permite, né, a mesma distância, estarmos reunidos e para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através de seu missionário, né? Nosso querido, saudoso Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, nosso maior exemplo, do nosso missionário, missionário de Jesus, médium e missionário de Jesus. É uma honra muito grande poder estar aqui participando com vocês e intermediar um pouquinho sobre essa nossa inspiração, nosso ícone da inspiração dentro do Espiritismo, que é o Chico Xavier. Eu fico muito contente e, ao mesmo tempo, lógico que tem muitas outras pessoas com muito mais indicação do que eu para falar sobre Chico, pessoas que conviveram muitos anos com ele, que já escreveram obras sobre ele, mas vamos fazer aqui o melhor que a gente puder para estar aqui. Com certeza ele está presente aqui conosco, né? Nos inspirando para trazer a mensagem de Jesus, que é o que ele mais gostava de fazer, né? As duas palavras que ele mais falava eram Jesus e amor, né? Que, sem dúvida nenhuma, é o que resume o evangelho do nosso mestre. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês da apresentação que eu preparei aqui com muito carinho. Todos estão conseguindo visualizar? Estamos sim. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Francisco Cândido Xavier, um homem a serviço de Jesus. Botei esse texto aqui porque foi uma reação que eu tive logo quando vocês me convidaram para falar um pouco de Chico. Então, quando eu recebi esse convite para homenageá-lo, dos seus 21 anos aí da desencarnação, que foram completadas agora no último dia 30 de junho, né? Eu me considero um nada. Se o Chico se considerava um cisco, imagine nós, né? Então, muito mais outros aí indicados para fazer essa homenagem, mas já que caiu no meu colo, farei o melhor que eu puder aí para falar desse espírito que eu aprendi a amar tanto, embora eu não tenha tido a oportunidade de ter tido contato com ele nesta encarnação. Mas vamos lá. Aqui, para quem não me conhece, essas titulações aqui a gente sabe que são titulações terrenas que não valem nada, né? Se nós não utilizarmos esses estudos e essas formações nossas direcionadas ao bem, né, de nada valem. O que nós levamos para o mundo espiritual e para a eternidade, sem dúvida nenhuma, são as virtudes morais ensinadas pelo Cristo e tão bem interpretadas e trazidas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, isso aqui é o de menos, né? O que vale são as virtudes que nós viemos aqui nesse mundo para desenvolver, combater os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes morais. Eu sempre, quando vou apresentar as aulas no congresso, na área da medicina, que eu sou médico, né? Sempre meu segundo slide é esse aqui, ó, declaração de conflito de interesse. E eu não tenho conflito nenhum de interesse nos temas que eu abordo na medicina. Eu não sou representante de empresa nenhuma, eu não trabalho para nenhum laboratório, não sou speaker, não tenho nenhum vínculo. Isso é muito bom, porque eu posso falar sobre os temas da medicina com muita liberdade e autonomia, coisa que eu prezo muito. Mas aqui hoje eu tenho conflito de interesse. Conflito de interesse porque eu sou espírita e conflito de interesse pelo amor que eu
desenvolvi por esse querido irmão Francisco Cândido Xavier. Então é lógico que há um conflito de interesse, né? Eu gosto sempre de iniciar as apresentações trazendo as referências bibliográficas, né? Até para estimular a leitura. E naquilo que eu me baseei mais para poder montar aí a apresentação, para intermediar aqui o que nós vamos refletir hoje, né? Então eu trouxe aqui as obras que compuseram essa reflexão de hoje. E aí eu já começo destacando essas duas obras da nossa querida e saudosa Marlene Nobre, também médica, também ginecologista, que desencarnou em 2015 e fundou a Associação Médica Espírita aqui no Brasil e no mundo, associação esta que eu também faço parte. E a sua última obra, antes de desencarnar, foi essa que vocês estão vendo aí à esquerda. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Obra maravilhosa, que representa os 45 anos que ela teve de convivência com Chico. Escreveu obras sobre ele e também um espírito de luz, a autora Marlene Nobre, uma médium também, séria, digna. E essa obra traz um compilado do Chico Xavier, né? Tanto das coisas que ela vivenciou com ele, que ela presenciou, mas ela também buscou várias fontes de outros biógrafos. E essa foi a última obra dela antes de desencarnar. Eu recomendo muito a leitura e eu trouxe algumas coisas dessa obra para a gente refletir hoje. A outra, Lições de Sabedoria, que foi tirada da Folha Espírita, que também é um compilado de entrevistas realizadas com Chico Xavier sobre variados temas, praticamente quase todos os temas do nosso dia a dia, e que o Chico responde, sempre com aquela humildade dele peculiar, aquela bondade dele, aquela simplicidade, mas que nunca ficava em cima do muro. Isso é uma inspiração para todos nós espíritas, principalmente para os expositores espíritas. Chico nunca ficou em cima do muro, seja qual fosse o tema, por mais polêmico que fosse, inclusive sobre política. Ele sempre se posicionava e colocava não as ideias pessoais dele, mas aquilo que ele defendia, que é a essência do Espiritismo, que é o Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, essas duas obras são maravilhosas, a gente tem algumas coisas sobre ela aqui hoje para a gente refletir, e eu recomendo muito a leitura delas para quem ainda não teve a oportunidade de lê-las, né? Outra obra também que traz muitas coisas do Chico, peculiaridades da vida dele, casos, né, de experiências de vida, casos inclusive até muitos engraçados. O Chico, para quem conviveu com ele, todos falam, daqueles que tiveram muita convivência, que ele era uma pessoa engraçada, apesar de tantas adversidades, dificuldades, simplicidade, todos os obstáculos que ele enfrentou na vida, sempre uma pessoa alegre, que transmitia uma luz, uma energia muito elevada. Então, essa obra também, que eu tive a oportunidade de ler, até de apresentar alguns capítulos em outros eventos, os lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Também tem muita coisa aqui do Chico que vale a pena ler. Tá? E Carlos Bacelli. Carlos Bacelli é um médium que todos conhecem, escritor espírita, expositor. Carlos Bacelli conviveu muito com o Chico. Teria muito mais condições de estar falando aqui de Chico do que eu, né? Ele tem várias obras falando de Chico. E olha como é que são as coisas na vida, né? Eu, há pouco tempo atrás, lá na casa, no Centro Espírita André Luiz, aqui de Taubaté, onde eu trabalho, eu estava numa quinta-feira, que é um dia que eu costumo intermediar o Evangelho, e quando eu terminei o Evangelho, veio um senhor, bastante idade, e trouxe essas obras para mim. Obras que ele tinha lá como relíquia. Ele conseguiu lá atrás, né? Hoje eu nem sei se você consegue mais essas obras aí. Grandes, são obras grandes com fotos, fotos coloridas, fotos em preto e branco, né? Foram obras que foram escritas por Carlos Bacelli, trazendo muita coisa de Chico, muita coisa de outras fontes também. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi isso aqui. Eu falei, nossa, por que eu estou recebendo isso, né? E ele me deu com tanto carinho, esse senhor, e eu peguei, trouxe, comecei a folhear e é muito emocionante. Quem tiver oportunidade, é
é um conjunto de obras, na verdade são 6, eu recebi essas 4 aqui, e vale muito a pena para quem quer saber um pouquinho mais de Francisco Cândido Xavier. Essa também é uma outra obra do médium Carlos Bacelli, O Espírito de Chico Xavier, também é uma obra que traz muito rica, né, para a gente saber um pouco mais desse nosso missionário aí, nosso ícone da nossa inspiração espírita. E eu vou destacar essa aqui. Essa aqui é imperdível, gente. O Evangelho de Chico Xavier. Na verdade, Carlos Bacelli traz, né, as mensagens, né, as opiniões, as posições de Chico Xavier em relação a diversos temas. A diversos temas. Essa obra não é uma obra psicografada. Essa obra aqui é uma obra que o Carlos Bacelli escreveu, né, em presença do Chico. Chico encarnado, né, de todas as coisas que Chico falava, das conversas que eles tinham. Então, vale muito a pena, porque é o Evangelho. É um Evangelho ainda mais mastigado ainda, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele gostava muito de assim falar. E essa obra aqui é marcante, eu trago várias coisas dessa obra aqui no nosso estudo de hoje, né? E aí eu trago aqui 2 perguntas importantes, né, que a gente sempre tem que tê-las em mente, ainda mais nos tempos atuais, onde o espiritismo está sofrendo tantos ataques, conforme foi previsto, principalmente pelo espírito Erasto. Na Revista Espírita nos traz detalhes sobre esses ataques. Allan Kardec já havia nos avisado também, e vários outros benfeitores, né? E importantíssimo, isso está inclusive num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é como a gente reconhecer um missionário, como a gente reconhecer um verdadeiro profeta, para a gente não cair nas armadilhas, né, tanto dos encarnados que se perdem nos seus orgulhos e nos seus interesses inferiores, no seu personalismo, sempre aliados às más influências de espíritos inferiores, de espíritos zombeteiros, alguns até muito inteligentes, mas que são espíritos que desenvolveram a inteligência, mas não desenvolveram o amor, não desenvolveram a sabedoria divina. E a gente sabe que a inteligência, sem a sabedoria divina, sem o amor, né, sem a evangelização, se torna um grande perigo. Vide a história da humanidade. Então, esses espíritos nós temos do lado de lá e do lado de cá, né? São considerados espíritos trevosos, espíritos ainda muito cristalizados no mal, mas são muito inteligentes, e eles conseguem, na verdade, se organizar impressionantemente, né, com o mecanismo de tentar impedir a transição e a progressão do mundo. Eles existem hoje, vários encarnados e também desencarnados. Então é muito importante que a gente tenha esse crivo da razão, de saber reconhecer os verdadeiros missionários, os verdadeiros profetas. Allan Kardec teve uma preocupação muito grande com isso. E Chico também, né? Então eu abro aqui a nossa apresentação exatamente trazendo essas 2 questões. E, óbvio, as respostas são muito claras na nossa doutrina espírita. Primeiramente, Jesus, né, que nos fala que porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, são pelas ações, pelos exemplos, pelo fruto do trabalho, é que a gente vai reconhecer os verdadeiros missionários, os verdadeiros profetas. Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, tem lá a parte Instruções dos Espíritos, e o Espírito Luiz nos traz sobre esse tema, os falsos profetas, e fala exatamente isso, que nós temos que ver as obras, o fruto, o produto. Né? Produto de quê? Das ações, né? A prática. Não basta saber. Se nós não praticarmos, não adianta. Você pode saber de qual é salteado, decorado, toda a doutrina espírita, a codificação, as principais obras complementares, mas se você não as utilizar na sua vivência de vida, de nada vale. Pelo contrário, traz até um comprometimento muito grande, porque nem ignorância você vai poder alegar, né? E Chico Xavier, nessa obra da Marlene Nobre, Chico, Meus Pedaços do Espelho, Marlene Nobre coloca que Chico a informou que muitos expositores espíritas estão em condições miseráveis no plano espiritual. Isso é uma grande reflexão para a gente. Por que grandes expositores espíritas estão em condições miseráveis no plano espiritual? Com certeza é porque pregaram aquilo que não utilizaram em suas próprias vidas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque cai no personalismo, e muitos, inclusive, muitas vezes, como nós estamos vendo na atualidade, distorcendo, né, a essência do espiritismo. Eu costumo dizer que o espiritismo não tem contradições.
Quem cria contradições somos nós, espíritas imperfeitos, né? E aí Emmanuel, nas diversas obras, nos ensina exatamente como a gente reconhecer, né, os verdadeiros profetas, os verdadeiros missionários, as obras, as psicografias, aquelas que são confiáveis ou não, tudo passando pelo crivo da razão, que o nosso codificador sempre nos passou, teve clareza em deixar isso muito claro para todos nós. Então, no livro de Esperança, Fonte Viva, Reformador, Caminho, Verdade e Vida, Rumo Certo, são algumas das obras aqui que eu estou citando, né, que fala muito bem sobre essa questão dos falsos profetas, dos falsos missionários, né, e de como que a gente deve construir a nossa vida, como que a gente consegue produzir bons frutos. Aqui traz as receitas. Destaco aqui o Rumo Certo. Nesta obra, psicografada por Chico, todas elas, tá? Todas elas psicografadas por Chico, o Espírito Emmanuel nos fala que como que nós podemos construir bons frutos, produzir bons frutos. E passa pelo auto-reconhecimento, auto-reajustamento, reconhecer as nossas próprias fraquezas, trabalhá-las, né? Tomar muito cuidado com o orgulho, que é a nossa grande armadilha, principalmente para nós espíritas. E a melhor maneira de nós nos protegermos das más influências é cuidarmos da nossa parte interior. Por isso que o Espiritismo fala tanto em renovação interior, em reforma íntima. Quer dizer, na verdade, o nosso maior inimigo está dentro de nós. E nós que abrimos terreno fértil para as más influências. A melhor maneira de a gente se proteger da obsessão é justamente a gente desenvolver as nossas virtudes. E na prática. E a caridade é exatamente o amor em prática. A gente praticar isso. Fazer o bem. Não importa quem. E de forma desinteressada. Então, basicamente, esse é um resumo do que o Emmanuel nos traz nessas obras aí, e principalmente no Rumo Certo, para que a gente possa estar conseguindo produzir bons frutos, né? Nós precisamos produzir bons frutos nessa vida. E de uma forma geral, tudo isso para quê? Para nos conduzir a Deus. É exatamente isso que Chico fez de maneira tão perfeita, né? Tão perfeita. Então, qual que é o nosso melhor exemplo? Qual que é a nossa grande inspiração espírita? A resposta todos sabem, né? Não preciso dizer. É o nosso querido Chico Xavier. E qual foi o seu maior legado? Podemos perguntar isso, né? O que vocês acham? Qual que foi o maior legado de Chico Xavier? Eu encontrei uma resposta que, para mim, é a mais pertinente, que é do Bacelli. Ele fala que a vida de Chico é o evangelho aplicado. Existe exemplo melhor. Agora, ele se destacou muito e ficou conhecido no mundo pela sua mediunidade. Mas o seu grande legado deixado, sem dúvida nenhuma, foi o seu exemplo. De além do amor e abnegação ao próximo, a humildade que ele tinha acima de tudo. A humildade. Eu destaco essa palavra humildade porque nós temos que focar nessa palavra. Nós temos que focar nessa virtude. Principalmente nós espíritas. E Emmanuel ainda vai mais longe. Emmanuel nos coloca que a humildade é a chave das virtudes. A humildade é a chave das virtudes. Então nós temos que estar muito, muito atentos à questão da humildade e combater dentro de nós uma das grandes chagas da humanidade, que chama-se orgulho, que é a maior causa de nossas quedas. E nossas quedas como espíritas, inclusive. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec nos traz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias às duas grandes chagas. São os antídotos das grandes chagas que todos nós trazemos. Todos nós aqui nesse mundo ainda inferior, nós ainda espíritos imperfeitos, inferiores, trazemos enraizados em nossa maneira de ser, que é justamente o egoísmo e o orgulho. E qual que é o melhor remédio? O melhor antídoto? Caridade e humildade. E sem dúvida nenhuma, o Chico é o maior exemplo que nós temos de espírita que trouxe essas duas virtudes tão bem desenvolvidas. Chico foi respeitado por todos. Por todos. Sofreu muitos ataques, injustiças, calúnias, armações. Todo mundo sabe daquela história daqueles dois jornalistas que foram, né, lá em Pedro Leopoldo e fizeram uma armação em cima do Chico. Exploraram, outros que exploraram tanto, problemas familiares. Chico enfrentou isso tudo com dignidade. Sempre nos ensinando a paciência.
Porque as mentiras, elas um dia elas se desmancham. As verdades não, né? E no final das contas ele deixou esse grande ensinamento para todos nós. E sem dúvida nenhuma, ele desencarna há 21 anos atrás, respeitado por praticamente todos, de todas as crenças, e mesmo para os ateus, né? E o que realmente deixou a maior marca do Chico foi exatamente, realmente, a bondade e a humildade marcantes em sua vida, exemplificada, né, no seu viver. Lógico, a importância das suas obras. Eu não tenho dúvida nenhuma, acho que ninguém aqui tem, de que as obras psicografadas por Chico foi a complementação da codificação. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Acho que não há dúvidas sobre isso, né? As obras de Chico Xavier foi a complementação da codificação. Ele não foi apenas um médium de transmissão de comunicação. É indiscutível a bagagem espiritual que ele tinha. Se ele não tivesse a bagagem espiritual que ele tinha, ele não teria conseguido transmitir tantas coisas tão importantes e tão complexas. E tão complexas em suas obras. Coisas até relacionadas à minha área da medicina. Nas obras de André Luiz, por exemplo, ele não teria condição de ter transmitido aquilo se ele não tivesse a bagagem espiritual. E todas as conversas e entrevistas com Chico, era nítido. Um homem simples, humilde, com estudo incompleto, que não teve a oportunidade de fazer, de completar, né, o ensino médio, de fazer um ensino superior. Mas ele tinha uma sabedoria e um conhecimento que era impressionante, mostrando a bagagem dele como espírito, de outras vidas, de outras vidas. E aí eu gostaria de me reportar numa das obras importantes, não fazem parte das 5 básicas da codificação, mas é uma obra muito importante, quase que a sexta, vamos dizer assim, que é Obras Póstumas, onde tem as anotações de Kardec e depois elas foram publicadas, né, depois que ele desencarnou. E aqui tem a anotação de Kardec em que ele traz uma mensagem do Espírito da Verdade para ele, Kardec, dizendo que em breve ele iria voltar, que ele já estava próximo de partir para a pátria espiritual, desencarnar, mas que logo, né, no século seguinte, ele estaria voltando, retornando ao mundo encarnado para completar as suas obras. E isso bate temporalmente, moralmente. Se você for fazer uma análise do estudo das obras de Chico Xavier com relação à codificação, fica muito claro. Fica muito claro. Além disso, nós temos muitas informações fidedignas, precisas, de médiuns respeitáveis, de benfeitores diversos, sobre essa questão desse espírito de luz diretamente ligado a Jesus. Sim, a doutora Marlene Nobre teve muita coragem de, na época, falar isso publicamente. Foi muito criticada. Mas depois ela deixou escrito isso. Na sua última obra, em que ela escreveu antes de desencarnar, Chico, Meus Pedaços do Espelho, ela fala sobre essa revelação que lhe foi dada a ela e a outros médiuns, mas foi dada a ela. E ela conta quando o espírito de Caibar Schutel se materializa para ela e fala: está na hora, pode publicar isso, porque isso vai ter importância doutrinária, no futuro as pessoas vão entender. E ela deixa isso registrado nessa última obra dela, embora tenha falado isso, tenha verbalmente falado isso em entrevistas e em apresentações. Mas ela não é a única. Outros médios muito sérios trouxeram a mesma informação. Existem outras obras falando a mesma coisa. Eu não sei por que alguns espíritas ficam tão irritados quando se fala isso. Isso tem problema, tem importância doutrinária, sim, e eu não tenho a menor dúvida dessa importância doutrinária. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que não há dúvida de quem é esse espírito, Francisco Cândido Xavier. O mesmo espírito que veio trazer a codificação, Allan Kardec. E o mesmo espírito que é o mentor da casa aí de vocês, de Petrópolis, São Francisco de Assis. São informações muito fidedignas, que mostram a trajetória desse espírito elevadíssimo, espírito de luz, e que nos trouxe de maneira espetacular as mensagens do nosso Mestre Jesus Cristo. Agora, eu vou destacar as obras de André Luiz, porque as obras de André Luiz, psicografadas por Chico, trouxeram uma grande contribuição para a ciência médica, que é a minha área. Eu tenho me debruçado nisso já há alguns anos, estudado muito isso, pesquisado, apresentado isso em trabalhos, em congressos, e até publicado
A gente tem uma obra publicada sobre medicina e espiritualidade, eu vou mostrar para vocês depois, e que, sem dúvida nenhuma, André Luiz é o grande responsável por isso, não tem a menor dúvida. E Chico também, né? Porque foi trazido pelas mãos dele. São obras que trazem para a gente o norte da ciência, da pesquisa. E por que isso é tão importante? Na obra Gênesis, Kardec nos fala que a ciência seria a grande chave da transformação moral. 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 A ciência trazendo a verdade espiritual para nos propiciar a transformação moral e acabar com o ateísmo. Trazendo a verdade espiritual. Isso está na codificação. E vários outros benfeitores nos falam sobre isso. Então, observe, vejam a importância das obras trazidas por Francisco Cândido Xavier. E aí eu vou destacar uma delas, especificamente, da série André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Esta obra espetacular, difícil para estudar, porque ela tem uma vertente médico-científica muito forte, com vocabulários que só a gente da medicina consegue entender. Mas tem uma parte moral que é a essencial. André Luiz aqui consegue conjugar ciência com o Evangelho de Jesus. Ele traz a ciência, mas sempre com a moral de Jesus como a mensagem principal. A principal mensagem da obra é a mensagem de Jesus. É a mensagem moral. Mas ele traz o norte para as pesquisas. Eu gostaria aqui de só dar um exemplo para vocês da importância disso tudo. Vocês lembram dos bióforos, que é trazido nessa obra, Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografada pelo nosso querido saudoso Chico Xavier? Pois é, os bióforos, que ele fala, com uma energia de comunicação entre as células, do pensamento com o nosso organismo, do pensamento nosso para com os outros, para com a nossa relação com o universo. Bióforos, dá esse termo na obra, que atua no citoplasma da célula, definindo saúde ou doença, por exemplo, né? Mostrando que o determinismo genético ele não é absoluto. E tempos depois, a ciência começa a mostrar exatamente isso, né? Há uma queda do reducionismo, os projetos Genoma mostram que a hereditariedade não é suficiente para determinar saúde e doença, que existem os outros mecanismos aí que precisam ser estudados e descobertos. E aí, tempos depois, a gente tem um cientista alemão, biofísico, Dr. Fritz Albert Popp, que através de estudos e de equipamentos consegue provar o tal bióforo que Chico Xavier escreveu na obra Evolução em Dois Mundos. Sim, aqui dando um outro nome, biofótons, mas mostrando que existe essa energia de comunicação entre as células, de nós para com nós mesmos e de nós para com as outras pessoas e com o universo. Isso aqui foi uma grande descoberta importantíssima, mostrando as influências que nós temos uns sobre os outros, né? Essa energia eletromagnética que nos comunica nos mecanismos intrínsecos e mecanismos extrínsecos, né? Isso é muito legal. E depois, recentemente, uma revisão sistemática com meta-análise, uma publicação internacional fortíssima, mostrando que o biofóton é um mecanismo de comunicação celular. Você imagina nosso querido Chico Xavier, do lado de lá, como ele deve estar feliz de vendo isso. Isso aqui é para fortificar a nossa fé. Para que aqueles que ficam ainda titubeando na sua fé, que não titubeem, que não tenham mais dúvidas. Nós não temos mais o direito de duvidar, né? Porque tudo que nos foi avisado vem acontecendo. Tanto o lado bom como o lado ruim, né? Conforme aquilo que fazemos. E aqui é uma prova, né, da união da ciência e espiritualidade que Allan Kardec havia previsto para o novo milênio. Leon Denis também deu até um nome, espiritualismo científico. É isso que nós estamos vendo agora, né? Olha só, essa publicação é recente, de 2019. Olha que maravilha. E os cientistas estão estudando Chico Xavier. Obras publicadas de estudiosos brasileiros, pesquisadores brasileiros, comprovando as informações trazidas das obras de psicografadas por Chico Xavier, especialmente das obras do espírito André Luiz, que trouxe grandes novidades na época desacreditadas e hoje confirmadas pela ciência moderna, em relação à neurofisiologia, né, em relação à parte da consciência transmaterial, da teoria da mente não local, né? Impressionante, impressionante. Até as cartas de Chico Xavier têm sido estudadas, mostrando a veracidade da sua mediunidade.
Imagina, em agosto do ano passado, de 2022, esses pesquisadores brasileiros publicaram essa obra internacionalmente, Ciência da Vida Após a Morte. Imagina, médicos, pesquisadores sérios, né, publicando esse tipo de tema, trazendo evidências científicas, com grande sustentação científica de evidências, para mostrar que existe vida após a morte. Olha o que ponto nós estamos chegando. Kardec nos avisou sobre isso. Essa é uma obra nossa humilde obra. Nós somos 3 professores da Universidade aqui de Taubaté, somos médicos. Eu, Alexandre Serafim, que é um neuropediatra, César Augusto Cardoso, que é um cirurgião oncológico de cabeça e pescoço, e eu, que sou ginecologista. Nós temos uma disciplina chamada Disciplina Medicina e Espiritualidade na Universidade de Taubaté, aqui no estado de São Paulo. E nós fomos intuídos a intermediar essa obra, que é uma obra muito importante, sem dúvida nenhuma, que é Medicina e Espiritualidade baseada em evidências. E aqui tem coisa de André Luiz, coisa de Chico Xavier nessa obra. Essa obra agora que está indo para o mundo, saindo agora a versão em inglês para as universidades lá fora. Então são muitas coisas que estão acontecendo e hoje é uma verdade a gente falar de saúde integral, onde a gente tem hoje a dimensão espiritual como parte fundamental na saúde de todos nós. Olha que ponto nós estamos chegando. Olha que ponto nós estamos chegando. Isso é muito importante. Isso é pouco falado. A mídia não fala sobre isso. A mídia atualmente só fala sobre coisa ruim, mas não fala sobre essas coisas boas que estão acontecendo. Em 2016, a Sociedade Internacional de Psiquiatria incorporou as diretrizes de espiritualidade nas atividades médicas, no tratamento psiquiátrico. Olha que coisa importantíssima. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia incorporou as diretrizes de espiritualidade na atenção aos pacientes cardiológicos, com muito embasamento científico. E agora, mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Oncologia também incorporou nas suas condutas e diretrizes médicas a espiritualidade. Olha como nós estamos avançando. Olha como que está acontecendo tudo que foi previsto pelos benfeitores. Isso é muito importante, porque diante de tanta imoralidade que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, de tanta inversão de valores, olha o que está acontecendo. Isso é para poder fortificar a nossa fé na providência divina, que tudo passa, as verdades elas virão à tona, e o mundo vai conseguir passar para uma fase melhor, para uma outra etapa, que é o mundo de regeneração. Isso, lógico, tem que ter paciência, tem que ter muita fé, porque às vezes a gente acha que está tudo perdido, mas não está. Existe um comando superior. Né? Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje, praticamente todos os cursos de medicina têm medicina e espiritualidade na sua carga, na sua grade de disciplinas, inclusive de pós-graduação. E esse trabalho que foi publicado agora recentemente, olha, gente, 2023, tá? Mostrando que mais de 60% das escolas médicas brasileiras já tem o conteúdo medicina e espiritualidade em sua grade. E hoje, nós, médicos, falamos disso nos congressos. Espiritualidade e saúde. Cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso lembra alguém, gente? Isso lembra alguém a vocês? Cuidar de nossos pensamentos e sentimentos? Chico, né? A importância da fé, da prece, da terapia da caridade, a importância do perdão e do auto-perdão, de buscarmos a paz na consciência, da vontade de renovação interior, da verdadeira saúde como equilíbrio da alma e do amor como único e verdadeiro remédio. Isso tudo aqui os benfeitores vêm nos falando há muito tempo. E Chico, os principais intermediários, missionários de Jesus, nos trouxe isso tudo aqui. E hoje a gente fala isso oficialmente dentro da ciência médica no mundo. É impressionante, né? E eu já, para finalizar aqui, não, ainda tem um tempinho, vou falar com calma. Estou vigiando aqui a hora. Mas eu trouxe aqui 30 mensagens de Chico Xavier. Eu tive aqui um pequeno trabalho de buscar 30 mensagens assim marcantes para todos nós, né? Porque são mensagens que viralizaram, né? Todo espírita conhece boa parte dessas mensagens, ou praticamente todas. São mensagens que com certeza tocou cada um de nós, que nós temos que levar para as nossas vidas. E eu vou falar aqui, né, a cada uma a uma dessas 30. Das 30, tá, gente? Não deu para trazer mais, senão a gente ia ficar muito mais tempo aqui. Mas vamos lá. Top 30.
Então vamos lá. Não está em ordem de importância, não, tá, gente? 30 mensagens que eu trouxe aqui para mostrar para a gente a importância desse missionário de Jesus. Todas são frases dele, não são psicografadas, são dele. Então vamos lá. Se nos elevarmos individualmente, estaremos elevando todo o grupo que nos ajustamos. Devemos combater o mau pensamento com determinação, que é o que causa o vampirismo. O sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Precisamos combater fortemente o sentimento de ódio. Precisamos aprender a viver sem reclamar, parar de lamentações. André Luiz, nas suas obras, explica como a lamentação nos causa atraso no nosso progresso espiritual e como nos traz doença. Nós precisamos parar de reclamar. As nações, olha que Chico fala, hein? As nações que se afastarem do evangelho cairão pelo excesso de inteligência. Inteligência dirigida para o mal, sem o amor e sem a ética e a moral. Olha a mensagem de Chico Xavier. Jesus falou isso. Jesus falou isso. E aí Chico, na sua humildade, né? Aquela humildade maravilhosa que nos toca o coração. Olha o que Chico nos fala. Nunca quis convencer que estavam com a verdade. Aliás, o Espiritismo não tem essa pretensão. Se Allan Kardec estivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido embora, ido para outro caminho. A doutrina da revivência do Evangelho é mensagem para poucos, que se revelam maduros para assimilá-la. Por isso que a gente não tem que se preocupar com proselitismo no Espiritismo. Porque nós temos que respeitar o tempo de cada um. Cada um terá o seu tempo para assimilar essas verdades. E olha o que o Chico nos fala. Se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente não teria começado. Olha que mensagem importante para todos nós. Nós somos muito imperfeitos, somos muito imperfeitos. Temos muitas fraquezas, sim, temos muitas fraquezas. Mas nada disso impede que a gente possa trabalhar no bem. Nada disso impede que a gente possa servir. Ensinamento de Chico. A mensagem de Cristo é de elevação, compreensão do erro, incentivo a quem deseja ser melhor. No Evangelho não há moralismo fariseu. Não há moralismo fariseu. Isso aqui é uma mensagem muito importante para nós espíritas. Muito importante. Melhor ser perseguido do que perseguido. Quem nos persegue nos induz a novos caminhos, porque nos tira da acomodação. E aqueles que nos prejudicam, no fundo, eles estão nos beneficiando, mesmo que não percebam. Olha que ensinamento, hein? Outra, de tudo precisamos extrair o melhor. Sempre que enfrentamos em família este ou aquele problema, nós precisamos o quê? Decifrar a mensagem que a vida está nos enviando em código. Olha que coisa importante para a gente saber enfrentar as adversidades e tirar as lições. E não ficar remoendo o sofrimento. Isso é muito importante, até para a nossa saúde. Outra, aos outros dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Que pensemos nisso todos os dias. Todos os dias. Porque a gente cobra muito dos outros. Esquece de olhar no espelho. Nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos mostrar o caminho que devemos palmilhar por nós mesmos. Isso é muito importante quando nós, espíritas, vamos fazer um atendimento fraterno ou vamos amparar ou ajudar alguém. Lembrar disso aqui que Chico nos ensinou. Que a gente tem que mostrar o caminho, mas saber que a pessoa vai ter que ter o esforço próprio. Vai caminhar por suas pernas. Jesus nos ensinou isso, deixou muito claro. Cada um vai passar pela porta estreita através de suas pernas. Ninguém vai passar por nós. Podemos nos ajudar, mas ninguém vai conseguir se libertar com as asas emprestadas. Podem ter certeza disso. Ensinamento da doutora Marlene Nobre. Isso é muito importante, viu, gente? Olha aqui. O reconhecimento que devemos buscar é o da própria consciência. A gente busca sempre o reconhecimento dos outros.
fica preocupado com aplausos. Hoje, na era da internet, é o número de visualizações, de sinalzinho assim, ó. Não. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa própria consciência. Chico, na sua humildade, nos passou essa mensagem importantíssima, principalmente para nós espíritas. Principalmente para nós espíritas. O espírito de competição, eis o que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. A gente sabe que o ataque ao espiritismo ele não vem de fora. Chico deixou isso muito claro, os benfeitores também. Esse ataque, o Espírito Erasto nos falou isso, viria dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, que vem para dividir e dividir para destruir. É assim que eles trabalham. Então, uma das maneiras de a gente se enfraquecer é justamente criando esse tipo de questão, que é a questão da competição, que hoje existe muito entre os próprios espíritas. Lembrarmos disso. Fora da prática do amor um pelos outros, não seremos salvos das complicações e problemas criados por nós mesmos. A culpa é nossa, gente. A culpa não é do outro. Se estamos passando por um grande sofrimento ou uma grande adversidade, pode ter certeza, nós plantamos isso. Se não foi nesta vida, foi em vidas passadas. Grande ensinamento de Chico. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Vou repetir. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Isso é muito importante. Muito importante, ainda mais no momento que nós estamos passando. Porque o mal ele trabalha como? Para nos causar o pessimismo. Porque o pessimismo nos paralisa. Nos deixa deprimidos, tristes e sem forças para lutar. A boa luta. E aí nós temos que ter fé, confiança na providência divina. E temos que ter paciência. A melhor maneira de enfrentar o mal é colocar à prática a sugestão do bem. É colocar em prática a sugestão do bem. Essa é a melhor maneira de enfrentar o mal. Veja que em momento nenhum o Chico está falando para a gente ficar quieto. Em momento nenhum é para a gente ficar sentado esperando. Paciência não é ficar esperado sentado. Não é ficar esperado, não é ficar sentado esperando. E fique muito claro isso. Não é acomodação e nem omissão. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Olha que mensagem importante de Chico para os dias atuais. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Olha que mensagem importante. Ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração. Ninguém pode ter saúde física e mental se não limpar o coração. Largar o passado e perdoar a ignorância alheia. Olha que mensagem de Chico. Para hoje. Para hoje. Olha o que Chico fala, gente. Isso aqui é importante a beça. Para aqueles que acham que não conseguem vencer, que as portas ficam se fechando. Olha o que Chico nos ensina em relação às portas fechadas. Olha que mensagem importante. Chico falando, eu tive muitas portas fechadas em minha vida. Mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. Olha que coisa importante. Então, se uma porta se fechou, ou se uma porta está fechada, saiba, é porque é para você não entrar. Porque não é ali o teu lugar. Isso é muito confortador. Isso é muito consolador. Não estamos numa hora de nos calar. Gente, essa mensagem é 22, tá? São 30. Calma aí. Estou dentro do meu tempo. Essa mensagem é para agora. Ela é para hoje. Para o momento que nós estamos vivendo. Nesse cataclismo moral que Allan Kardec nos avisou que estaríamos vivendo no início desse século. Que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo. Cataclismo moral. Olha o que Chico nos fala. Não estamos numa hora de nos calar. Vou repetir. Não estamos numa hora de nos calar. Se os homens fazem o que os homens dizem e pensam, precisamos pensar e dizer com Jesus o que agora não mais convém ser postergado, sob pena de gravíssimas consequências para a humanidade. Nós não podemos ser omissos diante dos absurdos que a gente presencia.
O espiritismo, evidentemente, ele não é apenas uma doutrina além túmulo. Não, é muito mais do que isso. Então, Chico complementa. Não se trata, pois, de uma ação política na atividade espiritual. Não se trata, pois, de uma ação política na atividade espiritual, mas de uma ação espiritual na atividade política. É exatamente isso. E quando a gente vê esses absurdos que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo, a gente vê muito espírita falando, não, espiritismo não tem nada a ver com política, nós não temos que nos meter em política. Não, nós não temos que nos meter em política, nós temos que nos meter em defender a moral de Cristo, dos valores, das virtudes e da essência que o espiritismo nos trouxe. O espiritismo é o consolador prometido. Prometido por quem? Por Jesus. Portanto, a dimensão mais importante da doutrina espírita é a dimensão religiosa. É Jesus. De novo, no coração do povo. O resto é conversa fiada. Palavra de Chico Xavier. Agora, tem gente até contestando Chico Xavier, atualmente, dentro do movimento espírita. Tem gente falando que a dimensão religiosa não é a mais importante. Tem gente até falando em espiritismo sem Jesus. Aí não vai existir. Não vai existir. Então, nós não podemos nos omitir diante desses absurdos. E também é um absurdo a gente verificar espíritas que se dizem espíritas defendendo crimes. Defendendo crime, defendendo imoralidade, defendendo ilegalidade. Tem alguma coisa errada. Então, essa mensagem aqui, que eu coloquei como a 22, que fique registrado para todos nós espíritas. E principalmente para os expositores espíritas, que têm desencarnado muito mal, hein? Mensagem para todos nós, estou me incluindo nessa. Estamos desencarnando muito mal. 23. O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia será descoberta e vai virar vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Então pode ter certeza, se escapar desta vida, não vai escapar no além-túmulo. Mais cedo ou mais tarde a conta vem. A lei da responsabilidade, ela é implacável. Existe a lei superior, que é a lei de causa e efeito. Nós pagamos pelo mal que causamos. Você pode conseguir esconder e escapar nesta vida, mas não vai escapar depois. Lembre-se disso. Esses que estão achando que vão levar a vida na desonestidade, passando a perna nos outros, impondo imoralidades à sociedade. Um dia a conta vai chegar. E vai ser cara. E vai ser cara. Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame por admiração, pois um dia você vai se decepcionar. Ame apenas, pois o tempo nunca vai acabar, nunca pode acabar com um amor sem explicação. Demais, né? Demais essa mensagem do Chico, né? Esse é verdadeiro amor, viu? É amar por amar. Simplesmente assim. Sem esperar nada em troca. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Então, para aqueles que acham, eu fiz tanta prece e não resolveu, né? A nossa nação se mobilizou em tantas preces e não consegue dissipar a imoralidade. Calma. Às vezes, a solução do problema é complicada. Porque não depende apenas do esforço dos benfeitores. Exige uma mudança de atitude de nós. Exige uma mudança de atitude de nós. Olha que mensagem importante do Chico. Meu Deus do céu, né? Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Que mensagem, hein? Então, a gente deve recordar das lições boas que tiramos das dificuldades. E não ficar remoendo a dificuldade. Ah, como eu sofri. Ah, aquilo que eu passei. Porque isso é você ficar se auto-vitimizando. Nós não podemos fazer isso. De maneira alguma. Isso nos corrói. Se pudéssemos ter consciência de quanto a vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Nossa, que mensagem! Que mensagem de Chico, gente! Alguém tem dúvida do que é esse espírito?
Embora ninguém possa voltar atrás. Esse todo mundo conhece, né? Aí alguns falam, não, isso aqui não é do Chico. É do Chico, sim. É do Chico, sim. Nós estamos estudando as obras de André Luiz, essas obras estão online, estão salvas lá no site do Centro Espírita André Luiz. É só botar Centro André Luiz, Taubaté. Existe uma playlist, nós estamos na aula 63. Nós estamos estudando toda a série André Luiz, toda. Nós já estamos no final da 10ª, Evolução em Dois Mundos. Essas aulas são todas numeradas, estão todas lá no YouTube. Nós estamos terminando a aula Evolução em Dois Mundos. Na obra Evolução em Dois Mundos tem isso aqui, que André Luiz nos traz. Isso é do Chico, sim. Chico falou isso. E Chico escreveu isso. Né? Embora tenha sido uma transmissão, né, do espírito André Luiz, dos seus benfeitores e dos seus tutores. Então, isso é verdade. Embora ninguém possa voltar atrás em fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental para a gente levantar a cabeça. Ah, cometemos muitos erros. Tudo bem. Cometeu, reconhece, se arrepende, mas comece a escrever uma nova página de sua vida para você ter um outro caminho, né? E ter um outro destino. Outra coisa muito importante que Chico nos traz: o mal está em nós mesmos. Nós somos tentados por nós mesmos. Isso é muito importante. Muito importante. Por isso que a doutrina espírita nos ensina tanto a olhar para dentro. Renovação interior. A nossa transformação é de dentro para fora. Por isso que essas ideologias todas políticas aí, que querem impor coisas à sociedade, está tudo equivocado. Leon Denis já tinha avisado isso no prefácio da obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, dos equívocos dessas ideologias extremas, radicais, que querem impor situação igualitária na sociedade. Tudo equívoco. Tudo equívoco. Caridade não tem que se cobrar do outro. Caridade tem que ser espontânea. E cada um tem sua história na vida. Porque cada um tem as suas histórias de vidas. Vidas no plural. E o mal não está no outro. O mal está dentro de nós. E para terminar, a última mensagem que eu trouxe para vocês, do Chico, nas top 30, é essa aqui. Essa aqui, gente, particularmente foi muito útil para mim. Muito útil para mim. Na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Essa mensagem que Chico nos trouxe, ela foi o que me sustentou em sofrimentos que eu passei dentro da minha família. Eu era muito apegado aos meus pais, muito. E os dois tiveram câncer, um atrás do outro. Meu pai teve câncer de pâncreas há 7 anos atrás. Minha mãe teve câncer cerebral há 7 anos atrás. Foi um atrás do outro. Quando meu pai desencarnou, minha mãe veio morar comigo. Eu cuidei do meu pai. Numa boa fase, ele veio fazer tratamento aqui em São Paulo, mas câncer de pâncreas é muito grave. Sofreu muito no final. Por incrível que pareça, se transformou em espírita. Eu fiquei sabendo isso depois, no velório dele. Quando uma amiga que trabalhava com ele falou: André, seu pai falou que tinha se transformado em espírita. Eu nem sabia. Que foi o espiritismo que deu sustento na fase final da vida dele, de sofrimento. Nós utilizamos muito isso aqui, ó. Logo depois, minha mãe veio morar comigo. Descobrimos que ela estava com câncer cerebral. Desencarnou 3 meses depois. Também espírita, minha mãe. Isso aqui também nos sustentou. Nos sustentou. Saber que a doença do corpo é o processo de cura para a alma. Hoje os dois estão muito bem no plano espiritual, graças a Deus. E eu tenho certeza que esse sofrimento que eles passaram, e nós também, familiares, eu particularmente, foi muito importante para o nosso processo evolutivo de depuração. Isso aqui é muito importante para aquelas pessoas que perdem entes queridos, que estão com pessoas que amam, passando por sofrimentos importantes e graves. A gente sabe que hoje o câncer está dizimando tanta gente, né? Dependência química, dizimando tantos jovens hoje no mundo, e por aí vai, tantas doenças que estão acontecendo. Mas lembrar que muitas vezes é a doença do corpo que vai curar as chagas da alma. E nós estamos aqui primordialmente para curar as chagas da alma.
Porque a alma ela é eterna. O corpo físico não. O corpo físico, sinto dizer para vocês, vai virar pó, mais cedo ou mais tarde. Mas nós, espíritos, não. Então, mais importante que a cura do corpo físico é a cura da alma. E que muitas vezes nós precisaremos passar pelas chagas do corpo físico. Não que nós não devemos procurar a cura. Não que nós não devamos lutar pela vida física. Cuidar do nosso corpo físico, instrumento divino. Mas isso é consolador quando não tem mais jeito. E quando o sofrimento é inevitável. Consolador essa mensagem aqui de Chico Xavier, e que eu destaco, que foi tão importante para mim, tenho certeza que é muito importante para tantos que já viveram ou viverão situações semelhantes a essa que eu estou testemunhando aqui. E isso é muito consolador. E a outra coisa é que muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita à procura de cura física. Olha, a cura física pode até vir, porque a gente sabe hoje, até na medicina moderna, que a saúde hoje é integral, a harmonia do corpo com a alma. Então é lógico, se você cuida da sua alma, do corpo espiritual, consequentemente isso vai se refletir no corpo físico. Agora, existe a lei de causa e efeito. É implacável. Ela rege nossas vidas. Então, muitas vezes você vai precisar passar por aquilo. Então, quando a gente procura a casa espírita, tudo bem, pode até procurar a cura do corpo físico, mas lembrar que não é o mais importante. Não é mesmo. Quando a gente procura a casa espírita, nós estamos indo à procura da cura das chagas da alma. Essa é a principal missão da casa espírita, sem dúvida nenhuma. Para finalizar a nossa apresentação aqui, eu trouxe um videozinho dele. Não podia faltar, né? Não podia faltar. Espero que consiga rodar aqui e vocês ouvirem a voz maravilhosa dele. Vamos ver se vai dar certo. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Sem palavras. Deixo com vocês agora. Nós agradecemos imensamente ao nosso irmão André Luiz. Você está me ouvindo, André? Tô. Agradecemos imensamente a você por essas reflexões, essas 30 observações de Chico, maravilhosas. Eu aqui adotei algumas, porque realmente nos tocam, mexem conosco, e nós devemos, sim, estudar as obras que Chico psicografou para todos nós. Emmanuel
um dos principais exegetas do Evangelho, nos traz a palavra do Senhor, através da psicografia de Chico Xavier. Esses dois irmãos juntos deixam um legado para a eternidade, um legado para a humanidade que nós não podemos avaliar. Então, devemos continuar estudando as obras de Chico, as obras de Emmanuel, buscando, acima de tudo, mudar a nossa conduta moral, para efetivamente sermos aqueles trabalhadores que o Senhor tanto necessita nessa seara, que, como você tão bem disse, está muito complicado. O mundo atual vem passando por momentos muito difíceis, e somente através da aplicação dos ensinos de Jesus, esses ensinos promovendo a nossa reforma moral, é que conseguirão promover essa paz tão necessária para o nosso mundo. Então, nós agradecemos muito a você relembrar para nós as palavras do Chico nas suas obras, nesse vídeo tão lindo, porque é muito bom ouvir o Chico falar. É muito bom. Então, nós só temos a te agradecer por essa oportunidade tão querida que você nos proporcionou. Que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, os seus bons propósitos, que você continue sendo esse, né? Soldado do Cristo. E que a cada dia todos nós também busquemos manter-nos firmes nessa caminhada, para podermos cumprir com aquela missão que o Senhor nos destinou e um dia podermos nos aproximar dele. Meus irmãos, eu acredito que todos estejam satisfeitos pelo que nós ouvimos hoje, e o Chico vai estar sempre na nossa memória. É alguém que nunca será esquecido, e suas obras estão aí para muitos e muitos séculos serem estudadas por todos nós, nesta reencarnação, no plano espiritual, quando retornarmos um dia para aprimorarmos a nossa conduta. Então, meus irmãos, eu quero aqui me despedir. E, para me despedir, eu quero pedir ao nosso irmão André Luiz que faça a nossa prece de encerramento, nossa prece de agradecimento. Deixa eu me recompor aqui, né? Quando a gente vê e ouve o Chico, realmente é forte, né? Mas é gratidão. Vamos aqui agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, lembrando desse missionário de Jesus, desse ícone do Espiritismo, que seja sempre a nossa inspiração, que possamos incorporar cada uma de suas mensagens em nossos corações e mentes. Que isso fortifique sempre a nossa fé, que tenhamos força, perseverança, determinação para vencer aos obstáculos da vida com dignidade, buscarmos a nossa verdadeira felicidade, construirmos a nossa felicidade. Sempre muito bem amparados pelos benfeitores, pelo nosso mestre, governador planetário, sob a bênção do nosso Pai Criador. Que tenhamos sempre força e inspiração divina para seguirmos em frente, como trabalhadores da última obra, da última hora, obreiros do Senhor, com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós queremos aqui nos despedir de todos, desejando para vocês um ótimo fim de domingo, né? Fim de semana, e que todos nós possamos continuar trabalhando, como Chico sempre nos incentivou a fazer. E que esses espíritos amigos possam nos envolver, nos abençoar, e que nós possamos nos manter firmes na nossa caminhada, sem parar jamais. Um beijo para todos. André, muito obrigado mais uma vez. Leve o nosso abraço, o abraço da Casa de Francisco, aos amigos do Centro Espírita André Luiz, em Taubaté. E para todos vocês, meus irmãos,
Muito obrigado pelas boas vibrações que recebemos e essas vibrações também que foram enviadas para o nosso irmão André Luiz. E com certeza Chico está entre nós, nos abraçando e dizendo: sigamos em frente, meus irmãos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fiquem em paz. Tchau. Que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigada pelo convite. Tchau. Beijo, Tchau. amiga. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Fiquem com Obrigada. Deus. Obrigada a Tchau, todos. tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Vamos encerrar aqui para todos.